chat do YouTube, querendo saber, quanto aos mantras, Marcelo, o que você teria a dizer? Elaine? Então, Elaine, os mantras, eles são interessantes em dois sentidos. Eles são interessantes porque eles ajudam num processo de concentração, eles geram um estado mental de transe, então ele te eleva a frequência, e eles são interessantes também no sentido de preparar a mente para a mediunidade, se você quiser. Então você tem tanto a possibilidade de limpar a mente através dos mantras, como de preparar a mente para um transe mediúnico. Agora, também é importante dizer um detalhe sobre isso. Esse é o lado positivo do mantra, tá? Mas eu queria observar um detalhe. Não é tão importante o que se fala, a repetição das palavras em si. O mantra é importante pela voz, pelo som, pela vibração, né? Olha que interessante, a palavra verbo, tanto que para quem utiliza a Bíblia, por exemplo, no comecinho lá da Bíblia, no Gênesis, tem e no começo se fez o verbo. E as pessoas não entendem. Na verdade, não é verbo, palavra. A palavra verbo vem da mesma raiz da palavra vibração. No começo, não é o verbo, é a vibração. Que legal. O universo é vibração. O universo é feito de energia. Eu não tinha essa visão. Eu achava que era o verbo por causa que verbo é ação. Não. Eu achava que era por isso. Você está falando de um momento de criação, né? Você vê que tem sentido. Sim. E tanto que o próprio Mestre Jesus Cristo, né, que eu considero um grande avatar, um avatar é um ser que vem para alavancar a evolução humana, né? Ele reencarna para isso. E Jesus Cristo tem uma frase que ele fala: não repetis vãs palavras. Ele deixa, eu falo que o que ele quer dizer aí? Não é a repetição que é tão importante. O que é mais importante que a repetição? O sentimento. Sim. Se você repete alguma coisa, mas você não está na frequência do sentimento certo, de nada vai adiantar. Segura aí, Fabinho, que antes da gente ir para o giro do IG, um mantra que eu acho maravilhoso, que eu já vi você fazer uma explicação, é o Pai Nosso. Se você puder explicar para quem está em casa a força que tem esse Pai Nosso e como ele funciona no corpo, seria belíssimo. Claro, com certeza. Posso falar? Pode, por favor. Tá. Então, o Pai Nosso, ele é, na verdade, uma oração essênia. Jesus era um essênio. O essênio, para quem não sabe, os essênios eram uma seita, dita seita, dentre os judeus. Então, na verdade, era um grupo de pessoas que tinham um conhecimento mais avançado da metafísica, da espiritualidade. Eles foram orientados, os essênios, pelos egípcios. Então, assim, no tempo que os hebreus estiveram lá no Egito por muito tempo, houve um grupo que se conectou com sacerdotes que faziam grandes rituais nas pirâmides, inclusive, né? A pirâmide de Kelpis, por exemplo, ela tem uma finalidade totalmente espiritual, né? Iniciática. E Jesus, na verdade, era um essênio, ele era um ocultista, portanto, ele era um iniciado, né? Que esse conhecimento muito dele foi reprimido e tal, né? Não foi reduzido, né? Subtraído, a gente sabe, do senso popular. Mas o Pai Nosso, portanto, ele tem um sentido profundo que vale como mantra trabalhando os 7 chakras. Certo. Então, quando você começa, Pai Nosso que estais nos céus, você começa a trabalhar o chakra da coroa. Chakra coronário, conexão com o divino direta, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aí você começa a trabalhar o frontal. Estou resumindo aqui, porque dá para dar uma aula de 3 horas sobre o Pai Nosso, né? Mas aí você está trabalhando chakra por chakra, né? Venha a nós o vosso reino. Aí você está trabalhando o laríngeo, a comunicação, a conexão com as outras pessoas, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aquela fala sua, na terra como no céu, o espelhamento do espiritual. Exato, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele está falando não é de comida, ele está falando de experiência kármica. O pão é um símbolo, tudo que está ali, tudo que Jesus ensina, nas parábolas, no Sermão da Montanha, no Pai Nosso, tudo tem símbolo oculto. A grande maioria das pessoas ainda não teve contato com a beleza, a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus Cristo. E quando ele fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está dizendo, interpretando, ele está dizendo que a experiência, o pão é o alimento kármico, é a experiência kármica que gera a evolução.
Eu nunca tinha pensado por esse lado, pela minha ignorância, é claro. Eu sempre achava que era eu pedindo o alimento né? para que não faltasse a prosperidade na minha mesa. Sempre pensei por esse lado. Não. Tanto que Jesus Cristo, no outro momento que ele fala sobre a matéria, ele fala: não preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia o seu mal, olhai os lírios do campo, que não tecem e possuem um tecido mais bonito e rico do que Salomão, e os pássaros do céu que não plantam nem ceifam, mas tudo que precisam possuem. Aí ele fala de prosperidade, nesse momento. Sim. Aí ele está falando de prosperidade material, falando: olha, não se preocupe, porque é artificial a conduta da preocupação. Olha os pássaros, olha as plantas, tudo que é necessário você vai ter, se você estiver conectado. E você vê que é interessante, é a mesma visão xamânica. Sim. Os xamãs são assim. Budista também, né? Os budistas são assim, perfeito. Quer dizer, o xamã diz assim: nós somos aparentados a tudo que existe. Eu tenho uma paixão